Ezequiel, capítulo 34. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar as ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim, buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido a água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com um lado e com o ombro vocês dão empurrões, e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi.
Ele apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará as suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas, e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança, e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são meu povo, e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus.